esse aqui então é o desenho da parte superior do vestido que a gente quer fazer. Digamos que o desenho do vestido completo seria mais ou menos isso aqui. O que eu quero nesse início dessa aula é que a gente primeiro comece a interpretar esse modelo, que é a dificuldade da maioria das pessoas, que eu recebo muitos questionamentos aqui no YouTube ou lá no Instagram. A gente tem que aprender a interpretar. Para a gente chegar nesse modelo, a gente vai partir do molde base, que é aquele desenho base que vai influenciar todas as nossas criações. Esse daqui é o molde da frente e o molde das costas de blusa, que é um dos moldes base mais importantes que a gente precisa ter. Esse modelo aqui é da minha aula, do meu curso, mas tem também aqui no YouTube um tutorial de como fazer o seu molde base. Vou deixar aqui para vocês. Então, a partir desse molde base, a gente vai ter que chegar nessa construção. Observando aqui previamente esse modelo, a gente percebe algumas coisas. Eu fiz um desenho aqui com algumas coisas que são importantes que vocês observem. Esses riscos aqui me indicam que eu tenho uma parte do tecido franzido aqui na minha queda de ombro. Esses aqui me mostram que aqui nessa curvatura aqui abaixo do busto, o meu tecido também franze para poder fazer esse desenho aqui legal do meu volume de busto que vai estar centralizado aqui. Aqui eu enxergo também outro ponto muito importante. Essa parte aqui do meu vestido, ela não tem nenhuma pence, eu não estou com nenhum desenho de pence, então ela é uma parte única. Ela é uma parte que vem aqui por baixo do busto, chega aqui no centro do busto e ela vai ser única. Então aqui a gente já pode até destacar. Eu vou ter que construir essa parte aqui no meu molde, tá? Eu vou ter que ter uma parte aqui destacada desse desenho para eu construir a parte da frente da minha blusa. Essa parte de cima, como eu tenho esse franzido aqui, sempre que eu ver algo franzido, me indica que eu tenho um acúmulo de tecido aqui. Então, se essa minha queda de ombro, digamos, tivesse 12 centímetros, eu jamais vou poder cortar isso aqui com 12 centímetros. Isso aqui vai ter que ter pelo menos uns 50% a mais para que eu consiga franzir. A mesma coisa aqui embaixo. Então, se eu vou ter que ter um tecido maior aqui em cima, isso aqui também vai ter que se expandir. O que me daria mais ou menos isso aqui, ó. Digamos que eu venho aqui fazer aquela parte separada, ela expande aqui mais ou menos uns 50%, tem aqui a cava do braço, e essa parte, a queda aqui do meu ombro, que também vai se expandir até chegar aqui. Então, ó, vocês conseguem perceber que, ó, a minha cava se repetiu aqui, essa minha lateral se repete aqui, porém, isso aqui, esse desenho aumentou de tamanho em relação a essa minha peça, ó, então eu tive que prolongar para lá, e isso aqui também vai se prolongar. Então, eu tenho esse aumento a gente vai ver no momento que a gente for construindo o desenho, mas agora eu já tenho a peça pronta para que eu possa franzir ela e encaixar aqui nessa curvatura do busto. Claro que eu vou ter a peça desse lado também. Então, aqui a gente já conseguiu interpretar. Essa é a primeira parte. Então, eu vou franzir aqui e vou franzir aqui. Aqui, por ser uma parte mais estruturada, eu terei que ter alguma entretela, dependendo do tecido que eu for trabalhar. Agora, vamos então tentar entender essa parte das costas. Aqui é aberto, tá? E aqui eu vou ter uma tira. Aqui eu vou ter uma parte aqui das costas que vai ser fixado junto a essa parte aqui, ó, que eu já destaquei desse meu desenho, que ela não vai ser algo estruturado e ajustado, porque eu vou embutir nela 3 fileiras de elástico. 1, 2, 3. Então, aqui vai ser simplesmente um retângulo. Eu vou destacar ele aqui do desenho e ele vai ser um retângulo grande. Ele vai vir um retângulo bem maior do que a nossa medida de cintura, porque essa peça ela vai precisar ser vestida. Como é um vestido, eu posso colocar ela por cima ou por baixo. Se eu prever colocar ela por baixo, isso aqui mais isso, então eu vou até colocar aqui para vocês, ó, x mais y precisa ser igual ao meu quadril ou ombros,
porque essa peça ou ela vai passar por cima, eu vou vestir ela por cima, daí a medida dos ombros é interessante que eu considere, ou ela vai ser vestida por baixo e o quadril aqui precisa ser levado em consideração. Geralmente é muito parecida essas duas medidas, então a gente pode pegar a maior delas e assim a gente garante que a pessoa vai poder vestir das duas formas, mas em alguns casos a gente opta só por uma. Então aqui eu vou ter esse retângulo, que provavelmente vai ser duplo, para que eu consiga criar um canal com uma costura, vai ter um canal aqui no meio e um canal aqui em cima, onde vai passar um elástico fininho aqui para poder me dar esse efeito. Então eu já destaquei e já vi que eu preciso ter um retângulo aqui na parte de baixo. Essa parte de cima, eu não desenhei aqui, ó, vocês não estão vendo aqui um franzido. Então aqui me sugere que esse tecido está reto. Se esse tecido está reto na queda do ombro aqui das costas, então eu vou precisar que ele abra apenas aqui na parte de baixo, para ele encontrar com esse meu retângulo e franzir junto a hora que esse elástico que eu passar aqui, ó, nessa última fileira, nessa primeira, né, nesse primeiro canal de cima, ele vai acabar franzindo esse tecido também. Então, se eu cortar esse tecido simplesmente desse tamanho aqui, se eu cortar essa parte, né, das costas com esse tamanho, vai ficar errado, ele vai franzir e vai diminuir. Então, eu preciso considerar o quanto isso aqui vai reduzir para ficar do tamanho da minha cintura. Ó, essa daqui é a minha cintura real, tá? Cintura real. Aqui é o meu quadril ou o meu ombro que vai precisar reduzir, né, junto com essa medida aqui, para chegar nesse tamanho da minha cintura. Então, o quanto isso aqui reduzir em porcentagem é o quanto isso aqui também vai reduzir. Então, é o quanto eu preciso aumentar. Então, esse desenho aqui, deixa eu até ver se vai conseguir dar para explicar aqui, ficou um pouco apertadinho, mas ao invés de ele ficar assim, ó, deixa eu desenhar aqui para vocês. Ó, eu consigo até fazer aqui do jeitinho como ele já está. Ó, ao invés de eu simplesmente cortar isso aqui com o meu molde das costas e cortar a mesma coisa desse lado, eu vou ter que abrir essa parte, porque ela está franzida, ela vai franzir, então ela precisa ser muito maior. O que a gente faz geralmente, tá? A gente vai ter um truquezinho aqui que a gente vai cortar esse molde aqui em direção ao comprimento e vai abrir como um leque, que ele vai chegar num desenho aproximadamente assim, ó. Essa minha linha se mantém, repetir ela aqui embaixo do mesmo tamanho. Essa minha cava se mantém do mesmo tamanho, mas aqui ela já vai ter aberto um pouco. Essa é aquela parte e aqui ele vai ter feito isso aqui. Ó, a gente vai ter algo semelhante a isto, para que a hora que eu franzir isso aqui, ele chegue a esse tamanho que eu preciso aqui, esse tamanho X. Então, esse tamanho aqui, a hora que eu franzir, vai chegar a isso aqui. Então, é como se ele fosse aberto aqui, ó, através de um leque, de leques, eu abro esse desenho, tudo isso a gente vai ver no molde. Então, eu já vou ter o meu retângulo, né, que eu desenhei desse lado aqui, que eu já destaquei dessa peça, e a última coisa que eu vou ter é um cordãozinho que vai unir essas duas partes para que esse meu vestido ele não abra, ele não fique caindo no ombro. E aqui vai ser um cordão, que a gente vai medir depois com o vestido pronto, a gente vai ver de uma forma que ele fique confortável. Então, esse é o primeiro ponto da nossa interpretação de modelos. Isso aqui, como provavelmente vai ser duplo, a gente vai precisar cortar 4 vezes. 2 para cá, 2 para cá. Aqui, a gente vai precisar ter 2 vezes de entretela e 2 vezes tecido. Então, a gente pode colocar 2 vezes tecido, 2 vezes entretela. Esse ET que eu uso aqui. Aqui, a gente vai precisar 2 vezes do tecido. E aqui, nessa parte que eu acabei de fazer, como também estará dupla, vai ser 4 vezes no tecido, desculpa, porque eu tenho 2 aqui e 2 aqui. Então, a gente interpretou a parte superior aqui do nosso vestido. E agora eu vou mostrar para vocês como transformar o nosso molde base nesse desenho.
Esses aqui são os nossos famosos molde base de blusa. Aqui eu repassei eles para um papel, identifiquei aqui as pences para que fique mais fácil aqui de a gente trabalhar e vocês conseguirem compreender. Aqui eu tenho o desenho do raio e aqui com o meu desenho aqui do meu lado eu vou interpretando então esse modelo e passando aqui para modelagem. A primeira coisa que eu vou fazer, ó, reparem que essa daqui é a minha pence de cintura, né? Ela vem do centro do busto até a cintura. Eu vou precisar abrir essa pence aqui nessa região abaixo do meu raio de busto. Por quê? Porque essa minha peça, pelo desenho, eu já vejo que ela vai ser bem alinhada aqui com essa parte do busto. Ela vai desenhar esse busto aqui embaixo, coisa que o meu molde base não faz. O meu molde base ele é apenas uma blusinha aqui com corte reto. E aqui, então, eu vou precisar ajustar isso. O que eu vou fazer? Dessa ponta aqui e dessa, em direção à abertura disso, eu vou precisar aumentar 1,5 centímetro. Então, eu venho aqui e faço essa marcação de 1,5 centímetro aqui e 1,5 centímetro desse lado. E isso eu vou unir aqui em direção ao meu centro de busto, que vai ser como essa minha pence vai se comportar aqui em relação à parte inferior do meu busto. Então, olha o tanto que eu vou precisar abrir dessa pence, tá? Então, essa pence aqui vai aumentar. Deixa eu até pintar de outra cor aqui, só pra vocês verem. Vou colocar um amarelo aqui, pra gente destacar melhor. Olha o tanto que essa pence precisa aumentar aqui para que eu tenha esse desenho correto aqui da parte inferior do busto. Agora, aqui a minha cintura continua a mesma, eu não posso mexer nela. Então, eu apenas vou trazer aqui em direção ao comprimento até encontrar aqui com a minha cintura. Então, olha como essa pence mudou de formato e ganhou um novo formato para que ela chegue no desenho que a gente quer. Agora, antes de cortar esse molde, eu já vou delimitar também alguns pontos do desenho. Essa parte central aqui eu quero que tenha um total de 4 centímetros. E eu quero que esteja bem na linha central do meu busto. E o meu molde, ele já sempre está com essa linha central demarcada, que é essa linha aqui que está marcado em B no meu molde. Então, aqui dessa linha em direção ao raio aqui, eu vou marcar 2 centímetros, que eu quero que tenha um total de 4. Então, a hora que eu unir com o outro lado, ele vai ter um total de 4. E marco aqui esses 2 centímetros. Agora, eu venho, redesenho aqui, ó, vou trazendo em direção a essa parte do meu círculo. Posso fazer a mão livre, posso usar alguma régua. E eu venho redesenhando essa parte aqui, que ela vai ganhar um novo desenho por conta desse detalhe aqui que eu acabei de marcar. Então, ó, o meu raio aqui já abriu e eu posso também já fechar aqui, porque é esse o desenho que vai ter essa parte central aqui do meu modelo. E daqui, se eu observar, ele vai direto em direção aqui ao topo do meu ombro. Então, eu já posso traçar uma linha reta aqui também, desse ponto até essa parte de cima. Então, eu venho aqui e já evidencio esse ponto. Posso colocar outra cor aqui para que vocês visualizem melhor. Então, essa já é o desenho que vai ter essa parte. Agora, para eu completar aqui, eu vou precisar cortar tudo para que eu faça a continuação dessa modelagem, que é separar essa parte dessa de baixo. Agora o que eu vou fazer? Eu não vou precisar utilizar essa pence, nem essa pence aqui, então eu vou ocultar elas. Como eu faço para ocultar essas pences? Eu primeiro preciso abrir essa, porque eu só consigo ocultar essas aqui se eu transferir elas para algum outro lugar. Eu não posso simplesmente eliminar uma pence sem excluí-la e transportá-la para outro lugar. Então, o que eu vou fazer? Eu vou transportar todas para essa pence aqui. Eu venho e traço uma linha reta aqui, em direção ao centro da minha pence.
e vou cortar essa parte aqui. Até chegar nesse pontinho aqui central do meu busto. Feito isso, agora eu vou fazer a dobra das minhas pences. Então, imagina que eu tô lá com o meu tecido e eu vou dobrar essa pence, vou costurá-la. Só que eu vou fazer isso aqui agora no papel. Venho aqui, dobro essa pence para eu esconder ela, porque eu não quero mais essa pence. Vou colocar do outro lado para que não interfira aqui no nosso desenho. Então, já dobrei, já ocultei essa pence. Vou fazer a mesma coisa com essa daqui de cima, que eu também não quero ela aqui. Dobro bonitinho. E vou eliminando ela do meu desenho. Faço também a cola dela aqui, para que ela não se movimente. E agora percebam o quanto abriu essa minha pence aqui da parte de baixo, que vai ser tudo eliminada, tanto essa parte aqui que vocês estão vendo que abriu, como a parte azul, como a parte amarela do nosso desenho. Então, agora sim a gente vai finalizar esse desenho. Eu vou delimitar aqui mais ou menos, para ter uma continuidade aqui desse desenho do busto. Eu vou colocar aqui mais ou menos 10 centímetros, que esses mesmos 10 centímetros irão lá para a parte das nossas costas também, a hora que a gente for fazer o desenho. Então, eu venho aqui e coloco esses 10 centímetros e marco. E vou levar ele em direção a esse ponto aqui, o ponto onde eu finalizei essa minha abertura de 1,5 cm aqui do meu raio de busto. Então, eu venho e continuo isso aqui. Então, ó, aqui eu já tenho o desenho da parte de baixo. Como que ela vai funcionar essa parte de baixo? A gente vem aqui, corta, elimina, né, essa parte aqui, porque eu não vou precisar da minha pence. Ó, eliminei essa parte, posso até marcar aqui como lateral. E venho aqui e corto essa parte aqui também. E esse é o desenho da parte inferior aqui do meu vestido. Então, eu venho, vou colocar aqui, ó, que essa é a parte central. Eu venho desse lado e vou colar ele para ficar bonitinho pelo lado de trás. E vocês já vão ver como vai ficar. E esse, então, é o desenho dessa parte inferior aqui, que eu vou cortar 2 vezes, né? Imagina que eu vou ter isso espelhado pra lá. E eu não preciso cortar separado, tá? Eu vou cortar assim junto mesmo, porque eu ocultei essa pence. Ela não precisa existir, eu não preciso cortar separado esse molde, tá bom? Então, aqui já ficou um molde só, que eu vou ter que cortar 2 vezes no tecido e 2 vezes na entretela, atentando que aqui é a dobra do tecido, tá? Eu não tenho emendas aqui nessa parte da frente, então aqui é a dobra, eu vou cortar com o meu tecido dobrado para eu ter igualzinho dos 2 lados. Então, aqui está pronto. Aqui eu vou eliminar essa parte aqui de baixo. E isso aqui já não faz sentido pra mim nesse momento do molde, porque essa parte aqui, como a gente já interpretou, ela vai ser maior, eu vou ter que aumentar ela, porque ela vai ser toda franzida aqui, tá? Então,
Agora, a gente vai para essa parte. Aqui a gente já delimitou que é o nosso decote, podemos tirar fora também. Aqui eu posso pegar alguns pontos e marcar, tá? Então, eu posso vir aqui e marcar alguns pontos de onde eu vou querer que comece o meu franzido. Então, eu venho aqui, vou marcar mais ou menos aqui, ó, eu marco nas duas pontas para que eu consiga encontrar. Isso aqui a gente chama de pique, tá? Você pode fazer tanto com uma tesourinha própria de pique, que é o alicate de pique, ou você pode fazer dessa forma. Aqui, que é onde eu vou encaixar com essa parte inicial do busto, eu quero que comece mais ou menos aqui o meu franzido. Então, eu vou marcar isso aqui também. Então, eu sei, ó, se eu delimitei esse espaço aqui para o meu franzido, eu vou até aumentar um pouquinho aqui, tá? Delimitei esse espaço para o franzido, deixa eu repetir ele aqui desse lado. Sempre atentem ao pique, tá? Deixa eu conferir com vocês quanto eu deixei para que vocês repitam mais ou menos aí. 5 centímetros aqui. E aqui, nessa queda aqui, mais ou menos 5 centímetros também. E eu fiquei com esse interior aqui, que é a parte onde vai encaixar o meu franzido. Então, tudo que eu abrir aqui, tudo que eu abrir desse molde, ele vai ter que se encaixar aqui. Então, eu já tenho, né, essa abertura, porque esse molde deveria ser assim. Vocês concordam comigo? Ó, essa pence, ela é dessa forma, ó, ela não existe. Deixa eu dobrar ela aqui pra dentro pra vocês verem. Se eu fosse fazer uma peça, digamos, ajustada, sem esse franzido aqui, ela seria uma peça que teria apenas uma pence aqui assim, ó, mais ou menos com essa cor que eu coloquei em direção ao centro de busto. E daí ela seria dessa forma assim, ó. Eu venho e costuro apenas isso aqui. E ela vai ficar dessa forma. Só que não é essa a intenção. Eu vou ainda ter um franzido aqui em cima e esse franzido aqui de baixo que vai desenhar aqui o meu busto. Então, eu vou simplesmente agora abrir esse molde, ampliar ele para que eu consiga franzir esse tecido e encaixar ele aqui de uma forma que fique legal. Eu vou, então, deixa eu mostrar aqui para vocês, eu vou medir mais ou menos isso aqui, tá? Vou contornando aqui, ó, mais ou menos, tá? Eu tenho 9 centímetros aproximadamente. Então, agora eu vou pegar um outro papel, vou colocar aqui. Venho aqui e vou cortar bem nessa linha de onde eu fechei aqui a minha pence. Corto, porque é o que eu vou abrir aqui do meu molde. Então, eu venho aqui, corto e vou posicionar aqui novamente, cuidando para que ela esteja sempre paralela aqui, tá? Como ela é uma linha unida, eu também tenho que afastar ela de forma paralela, ou seja, que essas distâncias sejam sempre iguais. Agora aqui, analisando então, que eu gostaria que essa parte de cima aqui franzisse um pouco mais do que apenas essa distância repetida lá em cima. Eu posicionei aqui, ó, mais ou menos, deixa eu colocar aqui pra vocês, 2,5 de distância entre esse ponto aqui de divisão de busto, aqui entre o centro desse busto e desse. Aqui eu afastei 8,5, então aqui ó, eu tenho 8,5 de afastamento. E lá em cima eu abri um pouco mais, então eu tirei essa forma paralela que ele estava antes assim e trouxe pra cá, para que eu consiga franzir mais essa parte aqui da minha queda aqui do ombro. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou medir aqui para vocês verem mais ou menos com quanto ficou. Ficou com mais ou menos 6,5. Então, ó, 6,5 eu afastei aqui, 2,5 aqui no centro, 8,5 aqui embaixo. E agora eu vou precisar redesenhar essa queda aqui do meu ombro. Eu vou considerar essa ponta aqui com essa, tá? Então, mesmo que eu tenha afastado, eu preciso considerar o mesmo desenho. Eu posso dar uma afastadinha aqui
e desenhar novamente essa queda do meu ombro. Então, esse ficou um novo desenho da queda do meu ombro. Deixa eu passar esse lápis colorido para que vocês visualizem melhor. Ó, a nova queda do meu ombro aqui. Aqui eu apenas redesenho, tá? A minha cava. Vou dar uma dobradinha aqui para que a gente visualize essa nova queda. Isso aqui depois eu vou cortar, tá? Bonitinho. Eu posso até desenhar aqui por cima, porque eu não vou perder todo esse esquema que eu fiz, eu não preciso redesenhar todo. Então eu vou até passar aqui por cima, ó, esse meu lápis colorido. Minha cava permanece igual. Aqui eu preciso também redesenhar. Então, o que eu posso fazer? Eu posso até traçar uma linha aqui no meio, ó, unindo os dois pontinhos do centro de busto. E preciso ter o mesmo que eu tenho de raio aqui, que é esses 7 centímetros, eu vou trazendo em direção aos outros pontos para que eu finalize esse meu desenho. E venho aqui e uno. E assim eu tenho o meu desenho pronto. Então, agora eu posso cortar essa parte, destacar esse desenho. Cortar aqui essa minha nova queda do meu ombro. Corto a cava. E ó, o que aconteceu então com o nosso molde? Lembram da interpretação que a gente fez inicialmente, onde eu tenho essa parte de baixo e tenho essa maior que vai franzir para se encaixar aqui? Então é isso aqui que a gente chegou. Eu vou até enfatizar aqui algumas medidas, ó, 2,5, novamente vou ver aqui, 6,5, vou deixar aqui no meu desenho para que a gente não perca essas informações, e aqui 8,5. Então, essa é a forma já que a gente final dessa parte da frente desse modelo que a gente está interpretando. E aqui eu vou precisar cortar 4 vezes no tecido, todo esse desenho aqui. Bom, agora nós vamos para a parte das costas, para terminar a composição aqui do nosso vestido. E como eu separei aqui, eu vou precisar ter um retângulo grande que vai formar essa parte aqui da cintura, que vai estar unida com essa parte aqui que a gente já fez, ou seja, vai ter essa largura pelo total, que junto com esse vai chegar na medida do meu quadril, por exemplo, que é por onde eu vou vestir essa minha peça. E tenho aqui essas partes de cima, que é o que eu vou fazer agora. Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui é fazer a marcação de onde finaliza aqui essa minha parte que vai se unir com esse detalhe aqui, onde vai finalizar esse meu detalhe aqui das costas de elástico. Então, eu venho aqui com a minha régua, com o meu esquadro de preferência, e vou estender essa linha aqui até o fim, para eu delimitar o tamanho que vai ter essa minha parte superior aqui do molde das costas. Então, eu já delimitei que vai finalizar aqui nessa linha. Agora, assim como a parte da frente, que a hora que ela estiver franzida, bonitinha, vai ter esse tamanho que se encaixa perfeitamente aqui, essa parte aqui também vai ter esse meu tamanho de queda de ombro aqui do meu molde base. Nesse molde aqui, que seria um molde 38, mais ou menos, essa minha queda do ombro aqui ficou com um total de 11. Isso aqui não vai mudar, tá? Ele vai permanecer com 11,
porque como a gente interpretou lá na aula, isso aqui não vai ser franzido, ele tá reto, não tem nenhum desenho aqui que me sugere que esse meu ombro das costas está franzido, apenas essa parte aqui que vai estar em encontro com esse detalhe de elástico das costas. Então, como eu vou ter esse tamanho perfeito, eu vou trazer ele em direção aqui à minha linha de cintura, né, nessa superior, na verdade, que é essa linha que a gente delimitou, que é onde vai finalizar o nosso vestido, como uma linha reta mesmo, tá? Ele não precisa ser inclinada nem nada, vai ser uma linha retinha em direção a esse ponto. Ó, então essa é a linha reta que eu vou trazer, na verdade, até aqui. Esqueci dessa linha de baixo. Trazer até essa linha. Deixa eu até marcar mais forte para vocês verem que é essa linha que é a linha final, tá? Desse meu detalhe das costas. E aqui eu posso trazer também. Ó, aqui tá dando para ver melhor, né? Então aqui, e essa daqui é a parte superior onde eu vou unir com isso aqui, ó, que já tá pronto. Então se vocês forem ver, olha, certinho, ó, do mesmo tamanho, essa parte aqui vai estar unida com essa lateral. Já posso até enfatizar, porque isso aqui não vai mudar. Esse aqui é o tamanho final dele. A cava, a mesma coisa, tá? Não vai mudar. Ó, vocês percebem que essa minha pence aqui das costas ficou um pouquinho aqui dentro, né? Um método meu, tá? De uma forma muito intuitiva, eu pego essa medida que me sobrou aqui, ó, dessa pence bem na linha colorida. Deixa eu medir certinho aqui, ó, que foi 1 centímetro. Eu vou ignorar, tá, essa pence, mas esse 1 centímetro eu vou transferir aqui, ó, pra essa medida. Eu venho e marco 1 centímetro aqui. Então, aqui eu tenho 1 centímetro. E isso eu vou levar em direção a essa linha lateral, para que eu tenha esse ajuste, tá? Esse 1 centímetro vai fazer um ajuste bem legal aqui, ó, em relação a essa linha, para que eu não fique com esse ombro frouxo aqui em relação ao meu decote da frente, tá? Então, eu vou refazer isso aqui, vou repassar aqui meu lápis colorido, para que vocês entendam melhor. E essa daqui, então, é a inclinação que eu vou utilizar para esse desenho. Posso aqui também fazer isso. Redesenho aqui a minha cava também. E agora eu vou cortar essa parte pra gente ir pro segundo passo, que é esse detalhe aqui, ó. Eu vou precisar agora fazer que esse desenho se transforme nesse franzido. Por enquanto ele não vai franzir nada, né? Porque ele tá simplesmente reto da medida que eu preciso. Então agora eu vou cortar, vou destacar essa parte aqui. Aqui sobre uma outra parte de papel. E vou pegar uma régua aqui, algo reto, pode ser esquadra ou régua, e vou traçar aqui mais ou menos umas 2 linhas em direção ao meu ombro, deixando aqui meio centímetro. E vou cortar em direção a essas 2 linhas sem chegar até o final. Olha o que eu faço. Esse é um método de modelagem que a gente simplesmente usa para tudo que tenha esse efeito, esse evasê. Praticamente eu vou fazer um evasê para depois franzir. Mas no caso de uma saia evasê, de uma manga evasê, é sempre dessa forma. Então eu venho aqui, quase chego até o final. Vou posicionar aqui sobre o meu papel e vou abrir como um leque aqui esse meu desenho para que eu consiga chegar num franzimento aqui desse meu
dessa minha parte aqui, ó, de baixo desse desenho, que vai ser proporcional a esta parte aqui. Então, ó, eu vou fazer miniatura, tá? Porque depois eu vou cortar direto no papel, mas eu vou pegar aqui, ó, um outro papel limpinho e vou desenhar essa miniatura. Eu vou fazer ela aqui de uma forma miniatura só para vocês entenderem, vou simular. Então, se eu tenho esse meu molde aqui com 10 centímetros aqui, esse meu retângulo que eu preciso desenhar ali para a parte das costas também vai precisar ter 10 centímetros de altura. Fazendo uma miniatura, tá, gente? Imagina que isso aqui vocês vão fazer no tamanho normal. 10 centímetros. Foi a primeira parte que eu delimitei aqui do meu retângulo. Deixa eu até fazer uma outra linha pra gente descobrir quanto que esse retângulo vai ter de comprimento, para que eu consiga vestir ele e embutir os elásticos aqui. O que eu vou fazer? Primeira coisa, eu pego esse meu molde aqui que já tá pronto e vou medir com quanto ele ficou. Pego aqui minha fita métrica, bem certinho aqui, eu vejo que esse meu molde já tem 7,5 aqui, um total de 16. Então, se aqui tem 16 e isso aqui vai ser dobrado, imagina que eu tenho algo espelhado pra cá, eu vou ter um total aqui de 32. Então, eu anoto essa medida. Então, aqui, ó, 32 centímetros é o que eu já tenho, que é isso aqui, ó. Quem lembra da nossa... Quando a gente fez aquela interpretação, eu já posso até anotar aqui no meu papel, ó. Já cheguei à medida de 32 centímetros. Digamos que o meu quadril tenha 90 centímetros. Quanto falta para eu chegar em 90 aqui? Você pega a sua calculadora, 90 menos 32 é igual a 5,8. É o que vai precisar ter esse meu retângulo. Então, é muito simples. Agora, eu venho aqui e marco essa medida aqui. Ó, aqui eu tô trabalhando com uma miniatura, tá? Mas olha para vocês verem como vai ser o formato, mais ou menos, desse retângulo. Olha como ele é mais estreito e bem alongado. Então, aqui eu vou ter o meu total, né? Que é o que eu preciso para chegar nos meus 90 centímetros de quadril. Vou colocar até aqui, ó, 90 e aqui 5,8. Então, ó, eu vou ter 32 mais 58 para chegar no 90, que é o meu quadril, que é por onde eu vou vestir, né? Que eu posso vestir esse vestido. E mesmo que eu vista ele pelos meus ombros, essa medida é muito semelhante. Então, ó, aqui eu tenho 5,8, desculpa. Então, no meu caso aqui, esse retângulo vai ter 58 por 10. Deixa eu cortar ele bonitinho aqui pra gente separar esse nosso esquema e depois a gente não perder isso. Então, o que esse retângulo aqui que eu cheguei nessa medida tem a ver com quanto eu vou abrir? É simples. Se eu tenho 32 centímetros aqui, eu entendo que aqui nas minhas costas eu vou ter mais ou menos isso também. Esse meu franzido aqui, ele vai chegar a 32 centímetros, que é metade da minha cintura tá aqui distribuída na parte da frente, metade vai estar aqui nas costas. Então, imaginem que esse meu retângulo de 58 centímetros vai reduzir para mais ou menos 32 centímetros. O que eu preciso entender disso é a porcentagem. O quanto de porcentagem eu vou precisar aumentar de 32 para chegar aos 58. É o mesmo que eu vou precisar aumentar aqui também. Ó, cheguei aqui na minha medida de 181, vamos considerar aí 180%. Ou seja, eu tive um aumento de 80% em relação ao tamanho da minha cintura. A minha cintura aqui, metade dela tem 32, eu tive que fazer um retângulo de 58. Isso é igual a 80% da minha cintura. Então, esses 80% terão que aumentar aqui. Eu venho aqui com a minha fita métrica e meço qual é o meu tamanho original primeiro. Venho aqui, encosto ele bonitinho. Eu poderia ter feito isso antes de cortar, tá? Façam isso antes de cortar, que vai facilitar. Eu tenho 12. Bom, então, o que eu vou fazer? Eu medi aqui que eu tenho 12 centímetros totais. E eu sei que eu tenho que aumentar 80%. 12 mais 80%
me dá um total de 21,6, só que eu já tenho 12. Então eu preciso tirar o 12 daqui e ver o quanto eu vou precisar aumentar nessas aberturas. Me sobrou 9,6, que é o que eu preciso aumentar para chegar naquela medida que vai franzir junto com o elástico. Como eu fiz aqui, ó, 2 aberturas, eu já vou facilitar dividir por 2, que ele já me deu um total de 4,8, que é o que eu preciso ter de afastamento aqui entre essas aberturas. Colei aqui essa primeira parte para ficar fixa e essas ficam soltas para eu abrir como um leque. E vou colocar aqui, ó, 4,8, mais ou menos aqui assim. Então, essa é a parte que eu vou precisar. Deixa eu colocar um outro pezinho, vir com a fita e já fixar isso aqui. Essa foi a abertura, ó. Então, eu abri isso aqui em 4,8. Faço a mesma coisa aqui, vou fixar lá em cima. Vou abrir novamente aqui também em 4,8. Coloco um pezinho, venho com a fita novamente. E coloco aqui. Então, aqui novamente eu aumentei 4,8. Agora, simplesmente, eu vou redesenhar tudo isso. Coloco aqui a fita. Venho aqui, redesenho essa cava, tá? Que ela abriu um pouquinho. Redesenho lá, ó, ela deu uma mudadinha no desenho porque ela fez essa curvatura e a gente tem que sempre deixar reta essa... Cava não, gente, desculpa, a queda de ombro. E aqui a mesma coisa, eu também redesenho, unindo aqui essa minha abertura, ó, que é aquela parte do desenho que a gente interpretou lá no início, ó. Eu tenho um franzido, eu abro ele como um leque, que foi exatamente o que eu fiz aqui, vocês viram? Eu abri como um leque e fiz ele ficar no tamanho certo, correto. Então, agora eu posso cortar isso aqui. Meu desenho já tá finalizado. Aqui eu usei fita, mas a gente pode ir colando com cola mesmo, que é o que eu gosto, fica bem fixo. Você pode guardar o seu molde dessa forma, tá? Porque quando a gente faz um trabalho que deu certo, a gente guarda ele bonitinho e nunca mais perde esse molde. A gente pode usar ele muitas outras vezes para reproduzir esse modelo que a gente acabou de fazer. Geralmente o trabalho da modelagem é uma vez só. Assim, nosso molde da parte das costas está pronto também. E a gente vai cortar ele 4 vezes no tecido apenas, tá? Então, aqui eu já tenho a parte inferior do molde da frente, parte superior do molde da frente, parte superior do molde das costas, e aqui o meu esqueminha, tá? Que eu vou cortar direto no tecido do retângulo, que é a parte inferior da parte das costas, que é onde eu terei aqui alguns elásticos passando. Serão 3 no total, e eu vou precisar cortar 2 vezes esse tecido.